senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema da palestra de hoje é Caxias do Sul, Gestão de Marca e Reputação. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, César Freitas, que é sócio-diretor de Estratégia e Planejamento da Critério Resultado em Opinião Pública. Senhoras e senhores, as palestras da RA ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com o Passo do Vinho e Vinícola Tonê. Com muito orgulho, apresentamos a Cantina Tonê, um verdadeiro símbolo da tradição e da paixão pela cultura italiana. Localizada em Caxias do Sul, na charmosa linha 40, a cantina preserva a história e os sabores herdados de gerações, oferecendo vinhos, sucos e espumantes, hospitalidade calorosa e uma experiência enogastronômica única. Visitem um lugar onde cada detalhe conta uma história. Os vinhedos que emolduram a Cantina Tonê são cuidados pessoalmente pelo seu Ivo Tonê, patriarca da família, com carinho e dedicação necessária para a obtenção da melhor qualidade dos seus vinhos. No dia 25 de outubro, haverá o primeiro jantar enogastronômico do Passo do Vinho. Mais informações, contate a Jussânia, do Passo do Vinho. Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Saudação muito especial, muito carinhosa ao César Freitas, que é sócio-diretor da Critério, Resultado em Opinião Pública. Bem-vindo à nossa casa. Prefeito de Caxias, Atilde Domênico, vereadora Marisol Santos, representando a Câmara de Vereadores, aos ex-presidentes aqui da nossa casa, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar aqui na nossa SIC no dia de hoje. Eu quero começar a nossa RA compartilhando com todos um importante balanço da visita que nós realizamos lá em Brasília nos dias 16 e 17. Estivemos lá juntamente com o nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, e com algumas outras lideranças aqui da cidade e da região. Nesses 2 dias, nós tivemos uma agenda muito intensa de audiências com senadores, com deputados federais e com diversos representantes do Poder Executivo Federal. Nós levamos lá para essas autoridades pautas muito relevantes para o nosso setor produtivo aqui da Serra e, sem dúvida, para o Brasil também. Entre elas, nós destacamos a reforma tributária, a tão sonhada reforma administrativa, a reestruturação do setor energético e questões ligadas à competitividade de todo o setor produtivo. Nós conversamos com representantes de diferentes bancadas, diferentes partidos, dialogamos com ministérios, reforçamos a posição da nossa entidade
na defesa de um ambiente de negócios mais estável e mais favorável ao desenvolvimento. Tivemos, por exemplo, a oportunidade de tratar das medidas provisórias que impactam na tarifa da energia elétrica, além de avançarmos em articulações que trarão a Frente Parlamentar do Empreendedorismo aqui para a nossa SIC Caxias no final do mês de novembro próximo. Também estivemos com senadores e deputados gaúchos, fortalecendo a interlocução política em torno das nossas pautas. No Ministério da Fazenda, discutimos questões macroeconômicas e de comércio internacional. E encerramos a nossa missão com a certeza de que as nossas reivindicações foram muito bem acolhidas e ganharam um espaço na agenda nacional. Essa receptividade confirma o reconhecimento que a SIC Caxias conquistou ao longo dos anos como uma entidade respeitada lá em Brasília e porta-voz do setor produtivo, não só de Caxias do Sul, mas também da nossa Serra Gaúcha e com um pouco de ousadia do nosso Estado. Além dessa prestação de contas da nossa missão, hoje também temos mais um anúncio importante a fazermos para Caxias do Sul. Nós estamos lançando um projeto de place branding para a nossa cidade, motivo pelo qual o César hoje é o nosso palestrante. Esse movimento, ele nasce da convicção de que Caxias do Sul precisa se posicionar de maneira clara e consistente, também fora dos seus limites geográficos, fortalecendo a sua imagem como polo industrial, comercial, de serviços, de tecnologia, de cultura e humano. Trata-se de pensar e planejar como queremos que Caxias seja vista, percebida e reconhecida, não apenas aqui internamente, mas por investidores, empresários, turistas, lideranças políticas e a sociedade brasileira, reforçando a sua imagem como um polo de inovação, um polo de turismo e um polo de investimentos. Afinal, a forma como somos percebidos lá fora influencia diretamente na atração de negócios, de talentos e de oportunidades. Para o sucesso do projeto, nós contamos com a expertise de uma empresa gaúcha, a Critério, resultado em opinião pública, que se comprometeu a nos entregar um trabalho à altura da importância deste propósito. Estamos certos de que as entregas e os resultados corresponderão às expectativas de toda a nossa comunidade e contribuirão para elevar ainda mais o prestígio de Caxias do Sul no cenário nacional e até internacional. A SIC Caxias se posiciona como entidade indutora de todo este movimento e para o qual nós queremos entregar os ativos mais valiosos das nossas lideranças empresariais, o conhecimento e o tempo de cada um. Para isso, a SIC conta com diversos parceiros, a quem nós agradecemos desde já a confiança e o engajamento nesse projeto. Não estamos falando aqui de um projeto de alguns dias ou de algumas semanas, mas de um projeto consistente, uma construção de muitos anos, que resultará em acumulação de uma marca, de uma identidade, de uma reputação muito fortes, que irão ampliar em muito a percepção de valor de Caxias do Sul para o mundo. Não seremos pioneiros, é verdade. Vocês verão logo mais, na palestra do César, os exemplos que são inspiradores para nós. Mas, com certeza, o legado será um orgulho para toda a nossa comunidade. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação do Simplas,
O espaço Somos o Amanhã, de Sérgio Ítalo Weber, recebe visitas de segunda a sexta, das 8h30 às 12 horas e das 13 às 17h30. Hoje, após o almoço, a Laura, responsável pelos projetos do Simplas, estará disponível para guiar vocês. O local é em frente ao consulado, saindo do restaurante à esquerda. Aberto a todos os interessados em plásticos, transformação e economia circular, com experiência interativa. Passe pelo espaço e ganhe um brinde ao final da visita. Confiram o vídeo. Você já parou para pensar de onde vem o plástico? Ou para onde ele vai depois de usarmos? Da origem à economia circular. Da indústria à nossa rotina. Tudo está aqui. Para estudantes, empresários e todos que acreditam em informação com propósito, somos o amanhã. Somos do espaço Sérgio Ítalo Weber. Venha nos conhecer. O sindicato organizou um sorteio. Vamos ao ganhador. All this time I wasted, you were right there all along. E o ganhador é Oli Paz. Você pode retirar o seu brinde ao final da RA. Estamos nos últimos dias para garantir a participação no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em Caxias do Sul. Sob o tema De Raízes Fortes a Horizontes Infinitos, o monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. Agora é a sua vez de honrar essa história. Participe. Sua empresa, sua família e sua trajetória merecem estar eternizadas neste capítulo que celebra a força das nossas origens. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou na sua mesa. E para falar mais sobre o projeto de Place Branding de Caxias do Sul, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, César Freitas. Bem-vindo. Boa tarde. Imenso prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje neste palco que representa provavelmente a mais profícua, a mais atuante associação empresarial do Rio Grande do Sul. Saúdo o presidente, em nome do presidente Louro, os empreendedores, todos que estão aqui, e em nome do prefeito Odiló, todas as autoridades públicas, e fico muito feliz em nome da Critério, resultado em opinião pública, apresentar esse projeto. Mas acho que é interessante contar por que eu estou aqui, por que nós vamos fazer esse projeto. Eu sou jornalista há 39 anos, desses 39 anos, 35 em redações da TV Globo, 30 na RBS TV, onde pude compartilhar muitas tarefas, né, com a minha querida colega, vereadora, mas jornalista, Marisol Santos. E nessa experiência, daquele lado do balcão, na redação,
a gente vê alguns fenômenos interessantes, que são instituições que enfrentam em algum momento da vida, em algum momento das atividades, uma crise, um desvio, algo que não dá certo, uma atitude errada ou um processo que pode redundar em algum desastre. Normalmente, isso não significa aquela instituição. A parte não determina o todo. Mas eu observava daquele lado as instituições reagindo de uma maneira que acabava contaminando toda a história daquela instituição. Por outro lado, essa mesma instituição é capaz de ter atitudes de relação comunitária, de colaborar com a comunidade, e essa história nem sempre é contada. E eu via do outro lado que a gente tinha que correr atrás dessas boas histórias, e os jornalistas são cobrados, né, Marisol, por só dar notícia ruim. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade em contar as boas notícias, como a gente vai ver aqui, né? Então, depois de 35 anos de profissão, eu queria mudar de vida. Nos últimos 10, havia dirigido o jornalismo da RBS TV. Aí, nesse momento, eu encontro minha querida amiga, e hoje sócia, a Soraya Hanna, que está me acompanhando aqui, a quem agradeço a companhia, que é responsável, inclusive, por estar aqui, porque ela disse: César, a gente teve, de um lado, a Soraya que está aqui, que eu conhecia como da direção de comunicação do Banrisul, do Moinhos de Vento, e do meu amigo Kleber Benvenu, que foi secretário da comunicação do Estado, justamente no governo do Caxiense Sartori, numa época que atrasava salário, foi uma época muito dura, e quem é que estava do outro lado lá falando isso? Eu. E do outro lado, o secretário com quem eu conversava todos os dias. E essa tensão no relacionamento, ao contrário de criar afastamento, pelo contrário, criou lealdade, proximidade, e esses dois meus queridos amigos me convidaram para me associar a Critério Resultado em Opinião Pública, que é uma empresa que hoje tem sede em 4 estados e que, ao longo do tempo, já atendeu todas essas instituições que estão aqui atrás, e que hoje atua com cerca de 120 projetos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns estados do Brasil e Brasília. E temos a felicidade também de atuar muito próximo aqui de Caxias do Sul com meu querido colega jornalista Egui Baldasso. E foi numa dessas vindas para cá, porque a gente começou a ser demandado mais vezes aqui na Serra Gaúcha, por instituições, empresas e pessoas, que a gente veio visitar a SIC para se apresentar e contar que a gente estava cada vez mais atuante aqui na Serra Gaúcha. E uma dessas conversas com o presidente Louro e a diretoria, a gente foi lembrando de uma série de ações que que compuseram a história desta cidade, desta região. E aí a gente lembrou de como a gente trata a reputação na Critério, e conversamos sobre isso. Na Critério a gente costuma dizer que a reputação ela é importante, primeiro, porque gera confiança. Quando a gente vende produtos ou serviços, mais do que vender aquele produto ou aquele serviço, a gente está vendendo a confiança nesta relação, a confiança em quem produz. E a reputação é importante para ter esse reforço na confiança. Garantir a atração e retenção de talentos. Vocês provavelmente sabem melhor do que eu, uma pesquisa da Fiergs essa semana mostra que na indústria a carência de mão de obra qualificada chega a 85,5%. O maior índice de todos, né? E de toda a história desta avaliação. Nós precisamos garantir que os melhores cérebros fiquem próximos da gente. O presidente Louro lembrava que nos últimos 10 anos, 800 mil gaúchos com qualificação deixaram o Rio Grande do Sul. São cérebros que fariam diferença aqui.
traz um diferencial importante na hora de se diferenciar dos nossos competidores. Quem é conhecido por toda a sua imagem, não só na qualificação dos seus produtos ou serviços, leva uma vantagem competitiva. Na hora da crise, o melhor é que os nossos próprios clientes, os nossos próprios públicos de relação nos defendam. E a reputação é esse colchão de amortecimento que vai fazer o público entender a instituição ou a pessoa naquele momento. E também porque nós nos relacionamos com toda a sociedade, não só com nossos clientes mais próximos ou stakeholders mais próximos. E na hora da decisão é importante ter a presença reputacional próxima das pessoas. Na Critério, a gente faz a seguinte análise. O que é a reputação? É o resultado de uma relação de 3 ângulos. O primeiro é quem eu sou, o que é aquela instituição, o que é aferível, o que é comprovável, o que no jornalismo a gente pode dizer que é evidente, que tem evidências. O segundo lado é quem eu digo que sou. Como eu me represento, como eu represento essa instituição. Normalmente há dissonâncias, porque às vezes as pessoas não querem falar tanto sobre o que faz, ou fala mais, ou menos, ou ainda com ruídos. Mas a reputação está no terceiro lado. É como as pessoas pensam que a gente é, entendem que a gente é. E o ideal é que esses 3 lados estejam próximos, juntos. E não podemos dizer, não existe aquela possibilidade de dizer que eu fui mal entendido. É mais ou menos assim como o Alan Patrick dizer que errou o pênalti porque a trave não entendeu para onde ela tinha que ir. Tá? Eu vi quem sorriu e quem ficou de cabeça baixa aqui, para entender quem torceu para quem aqui. Né? É aí que faz a diferença. A nossa comunicação, como a gente se expressa, tem que ser o mais leal, o mais próximo, o mais justo com o que nós queremos comunicar. Por isso, quando a gente esteve aqui em Caxias do Sul, a gente ficou conversando que, ao longo do tempo, uma série de situações foram observadas na história da comunicação, de como Caxias do Sul é representada, e a gente percebeu o seguinte. Primeiro, é uma grande cidade. É uma região que produz, é uma região próspera, e no meu inconsciente, minha geração eu sou baby boomer, óbvio, né? Eu lembro com muito carinho, quando eu fiquei orgulhoso lá em Santa Maria, de ver a TV em cores ser inaugurada aqui em Caxias do Sul. Depois, como jornalista de televisão, o meu orgulho, como professor universitário, para contar a história disso, contar a história política, tecnológica, isso estava no meu imaginário. E eu descobri que isso já não está no imaginário das gerações seguintes e que é o que nós precisamos recuperar. Por isso, a gente sabe que, será que a gente está sendo protagonistas? Esta sala aqui sabe que sim. Mas fora daqui, no Estado, no país, onde estão aquelas relações que a gente precisa para manter o nosso protagonismo? Será que a gente está sabendo disso? Será que essa terra que é rica, que é populosa, que valoriza suas tradições, é percebida fora daqui dessa maneira? Será que a gente está conseguindo estabelecer uma comunicação forte, uma marca forte? A gente saiu aqui da reunião com a diretoria da SIC pensando nisso. Como ao longo do tempo o externo foi se afastando. E nessa conversa toda a gente falava sobre essa situação, e evidentemente que o Egue Baldasso, que é serrano aqui, né, a indignação dele era terrível por causa disso. Ele foi se indignando e ele foi falando que eu acho melhor... Pode passar o microfone para o Egue ali, por gentileza?
porque a indignação do EG é uma indignação de serrano, que é mais legítima que a minha. Posso falar da minha indignação, César? Senhoras e senhores, boa tarde já, o presidente Celestino, o prefeito Adiló, a Marisol, em nome de vocês, cumprimento a todos, porque sim, essa indignação que o César se refere, eu tenho certeza que não é minha, pode não ser de todos, mas da ampla maioria de todos nós, eu tenho certeza absoluta que é. Porque Caxias do Sul, há 150 anos, se falando de italianos, mas há 180, 200 anos, se falando até de outros povos anteriores, é receptiva, é acolhedora. Agora, na rodoviária de Caxias do Sul, no aeroporto de Caxias do Sul, entrando pela van ou lá pela Rota do Sol, por qualquer lugar, agora, nesse exato momento, tem alguém chegando, tem uma família, tem um trabalhador, um empreendedor, um investidor. A todo momento as pessoas chegam a Caxias do Sul. E a gente tem que ouvir, em vários lugares, com interesses às vezes nem tão claros, que somos hostis, que somos pouco acolhedores, que não queremos que as pessoas cheguem aqui. Como que um lugar que recebe gente a todo momento, há tanto tempo, carrega esse rótulo ainda? E essa dor, como farroupilhense que sou, formado pela UCS aqui em Caxias, frequentando aqui a SICS, inclusive durante muitos anos como jornalista, entrevistando muitos empresários e lideranças, essa dor foi transportada para esse projeto, e é por isso que a gente está aqui, inclusive, César, num dia como hoje, num dia tão especial, porque daqui a alguns anos a gente vai responder o dia de hoje. A gente vai responder essa falsa hostilidade que nos carregam e nos rotulam, mostrando tudo o que a gente tem. Afinal, hoje, 50%, 60%, 70% das pessoas que vivem aqui nem caxienses são. Se pularmos uma geração, então, os pais dessa geração atual, mais ainda o percentual de quem veio de fora. Portanto, essa indignação ela é justa, por mais que eu fale por mim mesmo, mas ela é um dos pilares desse projeto, que além de comunicar para fora, de mostrar o quanto sim somos receptivos e acolhedores, também precisamos e vamos falar para dentro, para nós mesmos, caxienses, serranos, o nosso orgulho, parar definitivamente de falar dos problemas aos quatro ventos e das qualidades dentro de casa, inverter esse jogo, falar para os jovens. Eu vejo aqui inclusive o Luciano Balém, da Fundação Marco Polo, te cumprimentando, Luciano. Conversávamos semana passada falando de quem que nós estamos falando, para quais gerações. Os sonhos nossos são os desses jovens, trazê-los para toda essa percepção nossa do quanto Caxias precisa e vai se comunicar a partir disso. A indignação é longa e se eu continuar, eu vou tomar o teu lugar, César. Portanto, segue com a sua indignação daí. Aí foram alguns minutos. Foram 2 horas até Porto Alegre com o EG falando isso, né? 2 horas. Aí no dia seguinte, ele reuniu os outros serranos, os caxienses do escritório, que é a Gabriela Brás, que estaria com a gente aqui hoje, e o juventudista fanático, Matheus Frisso, e os 3 multiplicaram essa indignação, e daí surgiu a ideia de fazermos esse projeto, que é trazer, com a nossa, colaborar para que um trabalho de marca de Caxias do Sul, de place branding, né? Place branding, para delírio do pessoal do marketing, né? Do anglicismos, é a marca de um lugar, é aquilo que faz a diferença. E olha só como tem casos interessantes, daí a gente foi buscar junto com a nossa equipe. O primeiro e o mais impressionante é Detroit. Vocês lembram que Detroit era a capital mundial do automóvel? Aí quando veio a crise dos automóveis, ela virou um cemitério, virou um cemitério de prédios abandonados de uma cidade que era associada à decadência. Ela deu uma virada e lançou uma campanha America's Great Comeback City, ou seja, o melhor retorno, uma cidade que deu a virada em cima do seu próprio destino. E passou a se posicionar com outros negócios e demonstrar a vitalidade e o empreendedorismo em outras áreas além do automóvel, que era como ela era percebida. O outro, aliás, sei que a Fundação Marco Polo está fazendo um trabalho interessante de estudo deste caso, que é o caso de Medellín, que também era uma cidade conhecida por sua violência, por ser inóspita. E também Medellín se reposicionou
e se comunica com uma cidade que está reposicionada. Outro case que também nos impressiona, e esse nos diz mais respeito, é o caso de Joinville. Joinville, há 15 anos, tinha um destaque econômico menor que esta cidade aqui. E hoje ela é a quarta economia da região sul e se reposiciona como uma cidade para as pessoas, principalmente com eventos, como a gente conhece, o Festival Internacional de Balé, a conexão com o Balé Bolshoi, né? E a gente conversava aqui junto com a Soraya que eles inventaram uma situação para se projetar no mundo. Caxias não precisa disso, porque tem várias coisas que acontecem aqui que já são uma conexão com a cultura do Rio Grande, do Brasil e com o mundo. Então, vejam só como esse reposicionamento tem um alto impacto. Tá? Então, esses são 3 de vários cases, eu separei 3 aqui, que a gente estudou para comparar com Caxias do Sul. Tá? E, dentro disso, o nosso projeto se propõe a ajudar Caxias a construir uma imagem proporcional à relevância da cidade. Na Critério, a gente costuma dizer que a gente não conta histórias se elas não estão construídas. Somos jornalistas. O que a gente procura é fortalecer essas histórias. E Caxias tem histórias para contar, até muito maior do que aqueles exemplos que eu contei antes. Né? E os nossos 3 objetivos são impulsionar a cidade para atrair turistas e investidores, atrair cérebros, atrair pessoas que venham contribuir aqui com sua experiência, com sua formação, com uma visão de futuro, e principalmente para fortalecer o orgulho dos próprios caxienses, né? E não faltam razões para isso, né? A gente estava vindo para cá, como eu sou jornalista, prefeito, eu vou lhe furar aqui, né? A gente se orgulhava, na nossa conversa anterior, de Caxias ser, entre os estados do Sul, a 3ª cidade, atrás apenas de Curitiba e Porto Alegre, da cidade que conseguiu agilizar os processos de produção na relação com o poder público. E a gente tem que se orgulhar disso. Se a gente fosse a 20ª, a gente estava... puxa vida, temos que melhorar, mas somos a 3ª, com 3 cidades que trabalharam bastante para isso. Então, a gente precisa comemorar. E eu queria propor que isso já fosse um motivo de aplauso para Caxias do Sul. Porque estamos num ambiente empresarial e a gente sabe bem como a burocracia pode travar o desenvolvimento e o investimento. Então, esses 3 itens. Na primeira etapa, são 2 etapas, na fase 1, a gente vai estar fazendo pesquisa e diagnóstico, a definição de identidade e posicionamento, desenvolvendo uma identidade visual que seja adequada ao projeto e elaborando uma pesquisa junto, parceria com a UX. Aliás, nós da Critério temos uma relação, né, reitor, que muito nos honra com a presença aqui, porque a nossa sede aqui em Caxias do Sul é dentro do Tecnopuc, que é um Tecnoux, que é um ambiente que fortalece a inovação, que nos integra a um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil, que, aliás, foi onde houve o maior registro de patentes do ano passado, tá? Que é algo um grande orgulho para o Estado e principalmente para Caxias do Sul. Na segunda etapa, que é a de implementação e engajamento, nós vamos estabelecer a nossa estratégia, exercer a estratégia de comunicação e engajamento, lançar a marca e fortalecer a reputação. A gente imagina que serão 2 ciclos, pelo menos de 1 ano, para cada uma dessas etapas. Construir e manter a imagem, a reputação, é uma construção. É colocar solidamente tijolos numa construção. Isso tem que ser feito com persistência. Qual a nossa função nessa tarefa da Critério? Primeiro,
a partir da nossa operação em Caxias, aqui é zelar para a agenda de implementação. Manter uma consultoria de gerenciamento do projeto. A gestão estratégica de reputação durante esse projeto. Apoio da mobilização e integração dos grupos envolvidos, né, todos os stakeholders. Integração da SIC com as outras instituições para fomento do projeto. Relações institucionais e governamentais ligadas ao projeto. Realização de encontros de formação e alinhamento, incluindo workshops de comunicação, com todos os associados da SIC. É importante que a gente saiba que já tem algumas instituições plenamente engajadas, como a Câmara como a SIC, obviamente, como o CDL de Caxias do Sul, Sicredi Pioneira, Cimex, Sindgêneros, Sindlojas, UX, e, é claro, com apoio importante, relevante e engajamento do poder público, a quem a gente agradece, inclusive, a presença do prefeito aqui. Essa governança, desenvolvida a partir da inspiração da SIC, é muito clara, e a gente deixou mapeada, inspirada. A nossa função é de gestão do projeto a partir da inspiração do direcionamento estratégico da SIC, alinhado com os propósitos dos apoiadores e dos demais envolvidos no projeto. O que nós fizemos até agora? A primeira, nós fizemos uma avaliação da identidade e da narrativa. Vocês lembram do nosso triângulo, né? É um diagnóstico de como nós somos, as evidências que a gente tem e como a gente está narrando. Uma avaliação preliminar. Do impacto e da relevância nos públicos que a gente acha adequado. Reconhecimento interno e externo da marca de Caxias do Sul. E o engajamento e a participação. Como é que a gente está fazendo isso? A gente já fez até agora 30 entrevistas preliminares com lideranças, fizemos workshops, 2 aqui na SIC, com lideranças e com a contribuição de empresários, líderes, que nos passaram uma série de impressões, percepções, inquietações e indignações, a exemplo do meu querido colega Henrique Baldasso. Todos esses encontros fortaleceram a nossa percepção inicial e robusteceram as normativas do nosso projeto. E, a partir daí, a gente já teve alguns insights, divido com vocês, provavelmente alguns de vocês reconheçam algumas frases que estão aqui, porque foram ditas pelas pessoas, algumas que estão aqui, e fizeram parte desses workshops. São constatações, né? Essa é uma terra que te dá oportunidades. Aqui, quem quiser e for atrás, consegue. Caxias é uma cidade organizada, limpa, com qualidade de vida. Mas o nosso povo é exigente, não é, prefeito? O que às vezes nos faz achar que nada é bom o suficiente. Sempre vendemos a imagem de que Caxias só pensa em trabalho, que não tem cultura, lazer, turismo. Está na hora de mudar isso. A gente é muito eficiente, muito bom em fazer, mas sonha pouco com a comunidade, como comunidade. E isso tem nos impedido de promover grandes transformações. O que eu vejo muito quando participo de reuniões fora é que o pessoal considera Caxias uma ilha. É tudo deles e nada dos outros. E, por último, aqui na mesa está todo mundo junto. Ali fora é cada um por si. Nunca foi tão importante a união, nunca foi tão importante o alinhamento de discursos e práticas. E é como a gente pretende auxiliar a SIC e esse projeto tão importante e relevante, né? E por isso que nós estamos muito felizes de poder colaborar
nesse momento de impulso e de reconhecimento das qualidades de Caxias do Sul e com isso, continuar atraindo talentos, investimentos e manter os nossos cérebros aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado. Agradecemos pela apresentação e convidamos ao palco o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Domênico, para o uso da palavra. Muito boa tarde a todos. Saudar o presidente Celestino, em nome dele, saudar todas as lideranças empresariais que aqui estão presentes. Saudar a vereadora Marisol, que representa aqui o Poder Legislativo, e o nosso palestrante, César. Obrigado pela sua visão, dedicação e explanação aqui. Realmente o que o senhor colocou faz muito sentido. O caxiense, ele costuma usar a régua alta na cobrança, na exigência. Isso é bom, mas nós precisamos catalisar isso em favor da cidade. E nós temos uma minoria barulhenta que, quando quer atacar alguma questão política, especialmente o prefeito, a administração, esquece, foca o alvo errado e bate na cidade, critica a cidade. E isso nós precisamos virar esse jogo, porque essa aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora. Nós recebemos hoje em média 45, 50 nacionalidades diferentes por ano, e todos são bem acolhidos. Nós fazemos de 50 a 100 cartão SUS por semana. Depois que fechou o período de matrícula na rede municipal, olha, depois que fechou, uma verdadeira multidão, uma movimentação enorme de pessoas buscando vaga na escola pública por várias questões, nós tivemos o ingresso de mais 2.000 alunos, depois que fechou o período das matrículas. 2.000 alunos. Nós temos hoje mais de 20% em algumas escolas de estrangeiros que não falam a nossa língua, que nós precisamos dar esse suporte. Então tem muita coisa boa. O vice-prefeito Nespolo vai a São Paulo, quarta-feira, que eu não posso estar, receber o prêmio Diamante entre as 5 cidades mais destacadas do país, que vão ser premiadas 5, né? E nós aqui tivemos agora, essa semana, o destaque que o senhor bem colocou aí, né? O 3º município em melhor funcionamento da máquina pública. Isso é um ranking super conhecido no Brasil inteiro. Estamos atrás de Curitiba e Porto Alegre. Poxa, Curitiba é exemplo em muita coisa. Eu cansei de ir lá copiar coisas quando eu era presidente da Codeca, porque Curitiba realmente é um exemplo. Agora, nós estarmos em 3º, é isso que a gente tem que festejar. Eu não me importo de olhar para trás e comparar, nós éramos a 20ª, hoje estamos em 3º. Não, cada um fez o possível. Nós temos que festejar que hoje já estamos em 3º e a 6ª na região sul, como destaque entre todos os municípios. Também nós temos amanhã às 11 horas um esforço para apresentar o novo edital da Maesa, que eu acredito que agora vai despertar interesse. Conseguimos do IFAI autorização para cobrir a Praça das Feiras, que vai ser um espaço de permanente atuações ali de feira, de eventos, né? A Praça da Estação Féria, que está virando um local aprazível, que vai fazer parte do cenário de São Pelegrino, que por si só é um cartão postal, o bairro de São Pelegrino. Nós estamos em parceria com o Cindy Lojas CDL, nos organizando para começar amanhã a montagem do Natal Luz. Deve começar amanhã, presidente Celestino, a montagem do monumento aos 150 anos da imigração, a quem a gente agradece essa iniciativa. Nós tivemos reunião quinta-feira com o DENIT para ver a questão do viaduto da BR com a perimetral. Eles estão fazendo os últimos ajustes, já tem recurso garantido. Hoje à tarde, a reunião com o governador, agora às 2 horas, é para nós definirmos a passagem de nível por baixo da RS para ingressar no desvio Risso, bairro que está recebendo a maior obra do município, 40 milhões para repaginar e fazer toda a infraestrutura do desvio Risso, que só tem 32
32 municípios com população maior do que o bairro Desvio Risso e que tinha um acesso extremamente precário. Conquistamos a policlínica recentemente, entre todas as ações da saúde, e estamos sendo muito bombardeados pela questão da saúde, porque a gente não consegue transmitir e valorizar o quanto a gente faz de bom nesta área. Então fica saindo em destaque aquilo que a gente não faz. O aeroporto, depois de muitas idas e vindas, tivemos agora a aprovação definitiva do levantamento que nos exigiram, depois de todo o licenciamento feito, um novo levantamento para suspeita de sítio arqueológico. Tivemos que refazer toda a verificação de 50 e 50 metros, quando da elaboração do projeto e licenciamento foi de 100 em 100 metros. Mas estamos vencendo tudo isso, orçamento garantido. Em nenhum momento Caxias perdeu o recurso para o aeroporto, porque foi assinado pelo governo Guerra em 2017, e nós estamos renovando agora até 2029, mas nós pretendemos gastar logo isso aí, investir logo no aeroporto. E também negociação para que a Infraero assuma o Hugo Cantejani, porque precisa de investimentos pesados. Ele subiu de categoria e por isso ele recebeu vários apontamentos da ANAC, porque quando sobe de categoria tem que fazer investimentos pesados. E aí o que muitos agentes se apegam? Tem apontamento da ANAC, mas que bom que tem apontamento da ANAC, porque subimos de categoria, senão estaria tudo sendo encaminhado. Então, César, fico muito feliz com a iniciativa. Acima de tudo, cumprimentar a SIC, empresariado, que é isso que nós precisamos, Celestino. E a gente tem a humildade de dizer que precisamos da ajuda. O município sozinho não vence. Tem uma visão muito interna, nós precisamos de vocês que têm a visão de fora. E eu rapidamente, só o que eu vi aqui, César, da percepção de vocês, eu arrisco dizer que vai ser um grande feito para Caxias, porque vocês pegaram na veia muitas das coisas que a gente percebe e que por vezes precisam ser fortalecidas. Então, cumprimentos, Celestino, da nossa parte, eu tenho certeza do Poder Legislativo também, seremos grandes parceiros, e é isso que a cidade precisa. A cidade é de todos nós, não tem que ser compromisso só do prefeito, do presidente da Câmara da Indústria, temos que fazer junto, e nós seremos parceiros. A gente não está preocupado de quem é a autoria, nós estamos preocupados quem vai desfrutar o resultado, é isso que nos interessa. Muito obrigado, estamos juntos. Agradecemos as palavras do prefeito. E convidamos agora a vereadora Marisol Santos para seu pronunciamento. O presidente mandou. Vamos lá, bora. Presidente Celestino, meu querido e eterno chefe César Freitas, ao nosso prefeito Adilade Domênico, a todos que estão conosco hoje. Em nome do Poder Legislativo, eu tenho certeza desse trabalho que será incrível, porque nós, jornalistas, né, César, acreditamos tanto na questão dessa informação com propósito, dessa questão da gente ter base efetiva, né? EG, SORAI, enfim, o quanto a gente entende isso importante. Então, eu tenho certeza absoluta que esse é um projeto que vem para contribuir muito com a nossa cidade, e quero parabenizar aqui a SIC por esse olhar sensível também, por ter aceito essa ideia, por ter encarado mais uma vez, mais um dos grandes projetos, e a gente sabe, ao longo dos anos, o quanto a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui da nossa cidade tem sido parceira, tem sido relevante e até mais do que isso, tem sido decisiva para as mudanças importantes da nossa cidade, da nossa comunidade. E eu queria dizer, presidente Louro, aos ex-presidentes, à turma do Conselho, aos atuais vice-presidentes também, a todos que estão aqui, um agradecimento especial ao quanto a gente aprende aqui, nas RAs da SIC. Porque eu ouvi falar aqui sobre algo que esses dias Daniel Eli teve aqui, falando sobre escassez e abundância. Sobre a nossa mudança de pensamento do não sou só eu, mas é o todo mundo, só vai funcionar quando a gente se unir. Eu estava ouvindo César e lembrei da Fernanda Fonseca, que esteve aqui esses dias e que nos falou tão bem sobre a questão da necessidade de uma marca, de um legado, da gente mostrar efetivamente o que é a cidade. Então, eu tenho certeza absoluta que
a SIC, por meio da RI, por meio de todos os movimentos, das diretorias, dos núcleos, enfim, de tudo isso, quanto vocês têm sido relevantes para a formação de uma cidade melhor. E o mais legal disso tudo, César Freitas, é pensar que a gente precisa de alguém que nos ajude a organizar isso tudo, que é onde eu acho que a Critério está entrando com esse projeto que é sensacional. Porque nós sabemos da nossa cidade, da nossa competência, dos nossos potenciais, mas será que efetivamente nós mesmos, como meia-culpa, o quanto a gente leva isso adiante? Outro dia sentei numa mesa depois de uma aula com um professor que não era daqui, e os meus colegas de aula sugeriram a ele falou que gostaria muito, que tinha ouvido falar que na Serra tinha excelentes cafés coloniais, e ele gostaria muito de conhecer. E o meu colega disse, claro, vá a Gramado amanhã. Eu disse, não, vá a Caxias, fica aqui com a gente. Tem o Colônia Clérin, tem o Família Pese, tem agora lá no Parque de Eventos da Festa da Uva. O quanto a gente tem feito isso todos os dias. E eu falo isso hoje como legisladora, como cidadã caxiense que não nasceu em Caxias, mas que ama essa cidade acima de qualquer coisa e vai fazer todo o possível para contribuir, inclusive com esse projeto, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a nossa cidade. Obrigada. Agradecemos as palavras da Marisol Santos.